Closing arguments in Sean Diddy Combs' sex and racketeering trial wrapped up in New York City court today. It was the defense's turn after the prosecution delivered their arguments Thursday. Combs' lawyers called his prosecution a fake trial and accused the government of badly exaggerating evidence of his so-called swinger lifestyle. And they also worked to undermine these witnesses, to paint them as liars, each of these women who took the stand. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje, diretamente de Nova York? Hoje a gente veio contar pra vocês o que rolou nos 2 últimos dias de julgamento do caso Diddy. Sim, gente, chegou ao final. Agora o que falta, literalmente, o juiz Arun Subramanian dar todas as instruções pro júri que é necessário para eles entenderem como eles fazem a deliberação e também que pontos que eles têm que percorrer com base na lei. Porque sim, é livre para eles pensarem, para eles tomarem a decisão deles unânime, porque se tiver uma só pessoa contrária à decisão de todos os outros 11 júris, ocorre mistrial e eles têm que fazer tudo de novo. Mas, apesar de ser livre para eles pensarem e tomarem as suas decisões, existe um protocolo a ser seguido, tá? Exato, existem instruções que eles têm que seguir, regras que eles têm que seguir, porque eles têm que se basear na lei, o que foi mostrado para eles ali no julgamento e não em preconcepções que eles tenham do caso ou do réu pré-julgamento. Então tem uma lógica, apesar de ser uma ciência exata, dentro ali do que foi construído do julgamento, existe uma lógica, existem preceitos que eles têm que avaliar para dar o veredito deles, entendeu? Então a gente vai contar para vocês como foram os testemunhos de finalização do julgamento, o que é isso, o que a gente viu. Nós já fizemos 2 lives, muitas pessoas já viram, mas aqui a gente vai condensar esses últimos 2 dias, que foi literalmente um show de horror. Nossa. Foi um show de horror. Eu não queria estar viva, ter olhos, ouvidos, saber ler, tudo isso faz a gente se questionar, será que vale a pena mesmo? Às vezes não, né, gente? Às vezes não. A gente se questionou muitas vezes enquanto a gente tava naquele tribunal e a gente vai contar tudo pra vocês ficarem por dentro de tudo, pra gente esperar o veredito juntos. E também temos uma exclusiva que a gente colocou aqui no vídeo, né, da entrevista da Aubrey O'Day, a membro do Danity Kane, que foi a primeira pessoa vocal que falou contra o Diddy, dizendo que ela está um pouco receosa com esse fim de julgamento e o nível de pena que o Diddy pode pegar. Tem muitas coisas interessantes. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas e manda pra um amigo esse vídeo. Sim, gente, vai mostrar pras pessoas o que tá acontecendo no tribunal. Vamos todo mundo esperar esse veredito junto e vai seguir a gente nas redes sociais. Que se você segue a gente por lá, você já tem muitas informações, você já viu muita coisa e já sabia, por exemplo, que esse vídeo ia sair e até acompanhou as lives que a gente avisou lá no Instagram. Então, você vai fazer isso, tá? Que se você fica só aqui, você perde muita coisa. Real. Bom, gente, primeiro vamos explicar pra vocês o que aconteceu nesses últimos 2 dias e qual que é o protocolo para os últimos dias, últimos momentos de julgamento. A gente começa o julgamento com os discursos de abertura, como a gente já explicou para vocês, onde a defesa e a promotoria vão explicar o que eles vão trazer, tipo um trailer do que a gente vai ver nos próximos meses de julgamento. Tivemos aí todas essas semanas que a gente cobriu tudo aqui para vocês e agora chegamos no final, depois que tudo acabou, a gente tem a última oportunidade da defesa e da promotoria falar com o júri para tentar convencê-los, a promotoria de que o Diddy é culpado e a defesa de que o Diddy é inocente. Então, começamos com a promotoria fazendo o seu último discurso, depois temos a defesa fazendo o seu último discurso e a promotoria tem uma chance de tréplica, tá? Ela tem uma chance de resposta, então a última palavra é da promotoria. Até porque eles são os mais interessados em provar, porque assim, a defesa não tem que fazer nada, ele só tem que, tipo, ali se defender dos ataques. Quem tem que provar que o Diddy fez tudo que ele tá sendo acusado é a promotoria, por isso que eles têm mais chance de falar ali no palanquinho, né, no púlpito, de frente pro júri. E basicamente, como a Isadora falou, se os discursos de abertura são meio que tipo um trailer para o filme que a gente vai ver ao longo das semanas, onde no stand vimos pessoas como a Cassie, a Don Richard, o Kid Cudi e companhia, o final, né, os discursos de finalização é basicamente um recap pra galera do júri, né, que tá frita e cansada, porque se eu tô cansada, imagina eles, de lembrar tudo que eles viram. Ah, vocês lembram quando a Cassie falou isso? Poxa, não deixem de considerar isso na hora de fazer o veredito de vocês. E a defesa do Diddy ia falar também, né, das suas considerações, falando assim, Então, não deixem de se questionar o porquê disso. várias coisas. Na quinta-feira foi o dia inteiro o discurso de finalização da promotoria e na sexta-feira foi o dia inteiro o discurso de finalização da defesa e o finalzinho foi a tréplica rápida e muito certeira da promotoria, que foi tipo assim a parte mais alta de todo esse momento final. Mas agora vamos só recapitular exatamente o que foi feito no início, na quinta-feira, que foi parte da promotoria. A gente estava lá, a gente só quer mostrar pra vocês que a gente é muito jornalista. A gente estava lá. A gente fez tanto aqui, ó, páginas e páginas e páginas de anotações
pra gente poder contar pra vocês tudo o que aconteceu, tá, galera? Porque a gente tá lá, não é pra brincar, não. A gente tá lá pra atualizar vocês A gente de não todos é nenhuma os detalhes, safada. tá? Então a gente trouxe tudo e vamos começar a contar pra vocês o que a promotoria falou. A promotoria, gente, ela foi criticada algumas vezes ao longo do processo, inclusive por nós no início, que eles estavam, assim, às vezes... Se se perdendo no meio Tava do caminho, repetitivo. Prolixo. Tava prolixo, algo não que chegava tava a ponto. Perdendo a gente. Se tava perdendo a gente, também provavelmente poderia estar perdendo o júri, que também são pessoas que não são pessoas formadas em direito. Então eles foram criticados muito, principalmente no início do processo, por causa disso. No final, a gente até conversou com outras pessoas e foi unanimidade que a promotoria fez um excelente trabalho com a finalização do processo. Eles arremataram tudo de uma forma maravilhosa. Foram 5 horas de discurso. Foi a promotora Maureen Comey que fez o discurso. Ela, inclusive, maravilhosa. E eles fizeram, gente, meio que uma apresentação em slide mesmo. Sabe quando você faz uma apresentação pra sua escola? Pra sua PowerPoint! PowerPoint! Eles mostraram pra gente todos os crimes que o Diddy estava sendo acusado, explicando cada um por si. E não só explicando isso. Eles pegavam e falavam, tipo assim, vamos explicar pra vocês, tá, o Diddy está sendo acusado de sequestro. Vamos explicar pra vocês o que na lei está dizendo que configura um crime de sequestro. E não só isso, eles não estavam só fazendo isso, eles estavam também fazendo assim, o que na lei configura o crime de sequestro? Na Califórnia. O que na lei configura o crime de sequestro? Nova York. Ou seja, os lugares que aconteceram, as coisas, mas só pra vocês entenderem que eles estavam mastigando tudo. Então, tipo, pra nós, que estávamos cansados de semana em semana de processo, que foi um pouco chato às vezes, ali foi tipo, caralho, que legal, foi meio que uma aula de direito pra mim, porque aqui nos Estados Unidos, os estados, os 50 estados, são como se fossem mini escolas democráticas, mini democracias, eles não funcionam igual no Brasil, onde todas as leis imperam todo o território. Tem alguma mudança talvez aqui e ali, mas 99% do que a gente vive em Minas Gerais, a gente também vive no Amapá, e coisas do tipo. Aqui não, tipo, coisas que podem ser leis na Califórnia podem não ser leis em Nova York, podem não ser leis em Idaho. Então eu acho muito legal elas exemplificarem as diferenças também, porque isso é uma bíblia pro júri entender. Tá, ele tá sendo acusado dentro do crime de racketeering, que a gente sempre fala, podemos até colocar essa palavra em inglês aqui pra vocês entenderem como é que escreve. Racketeering. Existem várias coisas dentro do racketeering que são mini crimes, não, na verdade, crimes completos, mas que são coisas e tópicos pelos quais o Diddy tá sendo acusado, e cada um desses tópicos, que foram 8, né, dentro da umbrella, do guarda-chuva, do que é racketeering, eles explicaram ponto por ponto, pra na hora que a sentença for ali prescrita, na hora que todo mundo chegar na sua conclusão, no seu veredito, a galera sabe, não, mas peraí, a gente tem que analisar isso aqui, porque se no estado de Nova York isso aqui pode ser considerado sequestro, então o Diddy fez isso sim. Exatamente, essa é a questão, tipo assim, eles pegavam a lei e falavam, olha, esses são os pontos que configura sequestro. Depois eles prosseguiam pra narrar o que o Diddy fez. Depois que eles narravam o que foi feito, com evidências, eles trouxeram de novo mensagens, trouxeram de novo os testemunhos, trouxeram de novo documentos, fotos, muitas coisas. E aí, depois que eles fazem isso, falam essas duas coisas, eles começam a comparar. Vamos voltar aqui para os requisitos? Precisa ter isso. No Diddy tem. Precisa ter isso, o Diddy fez. Precisa ter isso, eles fizeram. E aí eles faziam um match, entendeu? A combinação de mostrar que tudo que foi feito aqui nesse, por exemplo, sequestro, configura sequestro na lei. Então ele teria que ser condenado e considerado culpado. Foi maravilhoso, eles fizeram isso com todos os crimes. E assim, tem alguns crimes que o Diddy está sendo acusado sozinho. Por exemplo, o transporte para a prostituição e o da Jane e da Cassie. Essas duas partes também estão dentro do racketeering, mas o Diddy também está sendo acusado dele mesmo ter feito sozinho, sem a ajuda de ninguém também. E isso que tá causando dúvida também em coisas como, tipo assim, né, o crime de arson, que é incendiar lugares ou coisa do tipo, ou até mesmo o crime de sequestro, que ele também estava sendo acusado sozinho, mas essas coisas que também fazem parte do crime de racketeering foram dropadas, ou seja, o Diddy sequestrando pessoas por si só, sozinho, ele mesmo, ele pensa pegando uma pessoa, levando ela contra sua vontade para outro lugar, ou ele mesmo ateando fogo em coisas ou lugares ou pessoas, essas acusações foram retiradas. Então agora está sendo investigado crimes de sequestro e crimes de incendiar dentro do guarda-chuva racketeering. Foi isso que causou muita dúvida nas pessoas. Exatamente, porque dentro do racketeering, gente, essas acusações não foram retiradas. Porque racketeering, para vocês entenderem a tradução mais livre, né? Livre, porque poderia ser, é organização
organização criminosa. É o Diddy, por exemplo, usar as empresas dele, né, a Combs Enterprise, para poder cometer os seus crimes. Não precisa, a Combs Enterprise não precisa ter sido criada para cometer crimes. Não foi criada para cometer crimes, foi criada para outras coisas, Pra gerenciar a música, a carreira pra dele, gerenciar a carreira dele, a as carreira coisas dos que ele seus artistas, faz, né? exatamente. Então, assim, não foi criada para isso. Mas a promotoria trouxe pra gente em 8 tópicos as coisas que a empresa dele, as pessoas que trabalham lá, principalmente 2 pessoas, a KK, uma assistente pessoal do Diddy que estava por dentro de tudo, e o D-Rock, um segurança, chefe de segurança da equipe do Diddy, mostrando que essas pessoas que trabalham na empresa usaram não só dinheiro da empresa, mas também recursos e, como funcionários da empresa, facilitaram essas atitudes do Diddy. Vamos só citar para vocês quais foram as 8 coisas que estão dentro do guarda-chuva racketeering que foram mencionadas pela promotoria. Então, ó, distribuição de drogas, sequestro, arson, que é incendiar, propina, ou seja, pagar pessoas com dinheiro para silenciar, né? Suborno, tráfico sexual, cruzar estados para prostituição, cruzar linhas estaduais e também do país, trabalho forçado e obstrução de justiça e testemunhas. Exatamente. E, como a gente já disse, e transporte para prostituição, o Diddy também está sendo acusado sozinho. Então eles foram mostrando todos esses casos. Foi lindo, foi organizado e deixou a gente na quinta-feira, assim, muito esperançosa. Confiantes de que, tipo assim, cara, tá, o caminho para chegar até aqui a estrada foi chacoalhenta. Foi... Mas, agora que a gente viu um resumão, meio que uma arrematação de tudo, a gente falou, cara, eles têm um caso fortíssimo, com muita evidência, tá, gente? Muita gente tá falando, mas não tem prova. Tem muitas provas. A gente conseguiu ver isso com clareza agora no discurso de finalização da promotoria. Distribuição de drogas, a gente já viu várias e várias vezes, ele mesmo comprando. Eles listaram todas as drogas que eles encontraram evidência de estar sob a posse do Diddy, dos seus capangas e pessoas que frequentavam seus freak-offs. Essas drogas eram cocaína, metafetamina, ketamina, ópio, Xanax, que é tipo remédio, ecstasy, GHB, cogumelo e a 2C, né, que é a coca rosa, que misturam várias coisas, coisa que a Jaguar Wright já tinha falado pra gente ali, ó, em entrevistas anos antes, ou seja, eles fizeram uma pesquisa bem maneira. E todos os pontos que eles percorreram, obviamente, né, o negócio do sequestro, que é você pegar uma pessoa com base no medo, você pegar uma pessoa forçadamente e levar ela pra outro lugar. Não necessariamente você precisa pegar uma pessoa, amordaçar ela, colocar ela numa van, ser um desconhecido no meio da rua e levar ela pra 27 estados diferentes. Não, cara, você forçar a Cassie, por exemplo, depois de ser espancada numa freak-off, ficar 7 dias num hotel quando ela queria estar na casa da mãe, isso é sequestro, porque teve medo, teve ameaça, coerção, e ela ficou presa num lugar que não era a casa dela, que não era a casa dos pais dela, onde ela não queria estar por dias. Exatamente. Isso é sequestro. E nem só isso, tá, gente? Você levar uma pessoa pra outro lugar de forma forçada também, por exemplo, a Capricorn Clark foi forçada pelo Diddy a ir à casa do Kid Cudi, e ele a forçou, foi na base da coerção, foi na base da ameaça. Isso também é sequestro, tá, gente? Não é só você manter uma pessoa... Não, você levar uma pessoa pra outro lugar também de forma forçada também é sequestro. Se eu virar pra Isadora e falar assim, tipo assim, velho, entra agora, eu pegar uma arma, a gente era amiga até hoje, eu pego uma arma, coloco, tipo assim, perto da sua costela e falo, vamos ali no McDonald's comigo agora. Agora? Ela não quer comer, ela tá com medo. Sequestro. Eu deixo ela 8 horas presa no McDonald's comigo. Sequestro, gente. De acordo com as leis da Califórnia e de Nova York, sequestro, que foi exatamente as coisas que as empresas do Diddy, a Combs Enterprise, fez com a Capricorn Clark, por exemplo. Por exemplo, incendiar, teve o episódio do Kid Cudi, não precisamos falar disso. Tráfico sexual, cruzar estados para prostituição, é o que a gente mais tá cobrindo aqui no canal. E outra coisa, com cruzar estados para prostituição, eu achei uma coisa muito maneira que não precisa ser, tipo assim, contra a vontade, tá? Todo mundo fala, mas os trabalhadores do sexo estavam lá porque eles queriam, eles estavam sendo pagos. Sim, eles estavam lá porque eles queriam, mas ainda assim, cruzar estados para prostituição e fins sexuais comerciais é crime, mesmo que seja consensual, mesmo que seja sem ser forçado. Então a gente ficou tipo, cara, achei interessante eles mencionarem isso. Outra coisa que eu achei interessante também é que, tipo, tudo eles tinham muitas provas, vídeos e coisas do tipo, né? Várias e várias e várias evidências e provas e mensagens e textos e vídeos. A minha trabalhava 5 dias direto sem dormir. Eram coisas assim, absurdas. Obstrução de justiça e testemunhas, inclusive é o motivo que o Diddy ficou preso esse ano todo, porque, tipo, ele tava literalmente ameaçando pessoas. Ele tem mensagens que a própria promotoria mostrou
dele com a Jane, sua ex-namorada, que, tipo assim, uma das pessoas que tava lá também como vítima, onde ele tentou comprá-la e ameaçá-la, já que ele ainda paga o seu aluguel, a não depor contra ele. Ou seja, ele era uma ameaça à sociedade, por isso que ele ficou preso esse tempo todo. E é muito interessante que a gente também viu o Diddy, né, pela televisão que a gente tava lá no Overflow, e ele não parava de bater a perna, ele não parava de passar, tipo assim, recados pro seu advogado. Ele tava extremamente, tipo, cabisbaixo, porque ele tomou uma prensada de cu do Arun Subramanian, onde ele ficava, tipo assim, sendo muito incisivo em olhar para o júri, isso não é permitido, mas ele tava o tempo todo balançando a perna, ele tava muito ansioso, dava pra ver, e seus filhos, como sempre, sua família, sempre lá na sala para apoiá-lo. Agora vamos ao discurso. O discurso da defesa é que Foi chamado de o erro de $1 milhão, só pra vocês entenderem. Exato. É que enquanto a gente teve uma promotoria que fez o seu discurso baseado em leis e evidências do caso, a gente teve uma defesa que fez um stand-up, foi um show de comédia. Eu tava sentindo que eu tava vendo o Léo Lins ali, e não o Mark Agnifilo, que é o advogado principal do caso do Diddy, que fez o discurso. E foi simplesmente horroroso, galera. Terrível. Porque foi ele usou uma tática que muitos advogados de defesa usam aqui nos Estados Unidos, principalmente, que é falar com a linguagem mais informal possível, de uma forma super coloquial, fazendo piadas e coisas do tipo, para tentar se conectar pessoalmente com a galera do júri. Ele não teve papas na língua para falar absolutamente nada. Eles pegaram mensagens da Cassie com o Diddy, por exemplo, e começaram a ler mensagens íntimas, sexuais. Explícitas. Eram coisas bizarras. Juro, assim. ele tava lendo... Gente, era um stand-up do Léo Lins, era tipo ver o Rafinha Bastos. Exatamente. Rafinha Bastos em Nova York. Foi uma coisa absurda, durou também muitas horas, e eles estavam o tempo todo tentando descreditar as vítimas, absolutamente o tempo todo, romantizando o abuso. E uma coisa que eu acho muito interessante que a gente precisa comentar e conversar é que, como a gente disse, a gente sabe como funciona relacionamentos abusivos, né, com coerção, com ameaça. A gente sabe como é que funciona porque a ciência já nos disse. Inclusive, no julgamento, chamaram uma pesquisadora da área da mente, da psicologia, da psiquiatria, para contar como que funciona. Ela não tem nenhuma ligação com o caso. Ela apenas veio para contar os seus conhecimentos de como que funciona um relacionamento abusivo. Nós sabemos, a ciência já nos contou que tem amor, muito amor no meio do relacionamento abusivo. Não são só abusos atrás de abuso e, sabe, violência atrás de violência. Não é assim que funciona. É mesclada as duas coisas. Obviamente chega num lugar, assim, quando fica nos momentos mais críticos do relacionamento abusivo, onde o amor a gente já não consegue mais encontrar, mas durante muito tempo é cultivado um amor nessa vítima, que por isso que ela não abandona o seu abusador e o seu perpetrador de violência. E duas coisas podem ser verdade, gente. Você pode amar uma pessoa e ainda assim ter uma relação abusiva com ela. A gente não vive isso só em relacionamentos amorosos, não. A gente vive isso em amizade, em trabalho. A gente vive isso na nossa casa com os nossos pais. É uma coisa absurda que nós, como sociedade, a gente se recusa a acreditar em algo que a ciência já nos provou por A mais B que é assim que acontece. Nós, enquanto sociedade, a gente ainda acha que, tipo assim, a gente ainda romantiza o amor, fala que todo amor é puro, que o amor é genuíno. Nem sempre o amor é puro, ou genuíno, ou perfeito. Nem sempre isso acontece. E enquanto o senso comum da sociedade não mudar, a gente vai ter esses argumentos falsos e mentirosos sendo usados pra livrar criminosos. Entenderam, gente? Pra livrar a barra de abusadores. Porque enquanto a gente acredita nisso. Ai, mas a Cassie também... Ai, ela não devia ser bobisca, não. Porque eu jamais, o Márcio nunca faria isso comigo. Então eu jamais permitiria. Se ela permitiu, é porque também ela gostava. Não era tanto abuso assim. Não é isso, isso Não é é uma assim que falácia. E a gente já sabe disso cientificamente falando. Sim. E é muito louco, porque, tipo, óbvio, o trabalho deles lá, da defesa do Diddy, era sim descreditar as vítimas. Só que tem como você descreditar as vítimas fazendo igual a promotoria fez, tentando provar que o Diddy fez. Pela lei. Gente, vamos aqui provar por que a Capricorn Clark, por exemplo, não foi sequestrada. Esse dia aqui teve isso. Só que não era isso que eles estavam fazendo. Eles não estavam, tipo assim, pegando a lei e rebatendo com coisas da vida real pra provar pro júri que eles não deveriam, né, dar uma sentença pro Diddy enquanto uma pessoa que fez esses crimes, porque esse crime não foi cometido. Eles estavam com um discursinho merda de café com teu pai, dizendo que, tipo assim... Gente, Capricorn Clark era apaixonada pelo Diddy. Olha essa mensagem que ela mandou pra ele. A Mia fez um scrapbook pro aniversário de 45 anos do Diddy. Trabalhou com ele, era apaixonada. A Cassie era uma xerecuda. Com essas palavras, gente. Ela era uma xerecuda, ela era uma mulher foda. Ela só namorava figurão, porque ela era uma menina que queria também avançar sua carreira. Ela, depois de namorar Sean Combs, foi pegar o Michael B. Jordan, o homem mais gato do mundo. Gente... Foi desse jeito que foi falado, foi de formas absurdas, assim. Sabe como que eles tentaram descreditar o trabalho
da Cassie e da Jane, eles falaram que elas não foram não com base na lei, mas porque elas não se apresentaram assim. Elas não chegaram e falaram, eu sou uma vítima de sendo que elas literalmente vieram, narraram as experiências delas, que com base no que elas contaram, tá lá na lei, que configura tráfico. Sendo que, tipo assim, a vítima que tá no stand, ou uma testemunha que tá lá no stand sendo questionada, elas só falam aquilo que é perguntado a elas. Tanto que ontem foi tão ruim que toda vez, foram umas 4 vezes, que rolou uma objeção por parte da promotoria, aquela coisa que a gente vê em filme, objection, your honor, tipo, objeção, tire isso dos autos. Todas as vezes que houve uma objeção ontem, o discurso da defesa foi acatado. O Arun acatou todas as vezes, porque, tipo assim, tinha um tom e uma coisa que era repetida múltiplas vezes em ambos os discursos de finalização. Na vez da promotoria na quinta-feira, o que eles falavam sempre era o seguinte, gente, vocês não precisam acreditar ou pensar ou até mesmo saber que todas as freak-offs foram feitas sem a vontade da Cassie ou da Jane. Mas se uma freak-off apenas, uma só, já tenha sido, na concepção de vocês, com as provas apresentadas, forçada, que as meninas estavam ali sem querer, vocês têm por obrigação condenar. Já o tom que estava sendo usado e uma frase que estava sendo batida na tecla o tempo todo pela defesa, questione-se o porquê deles estarem colocando o nosso cliente sob investigação do crime X. Questione por que o réu está sendo alvo da promotoria. E isso foi uma coisa que, tipo assim, a promotoria falou, foi algo que nós discutimos, foi algo que foi acordado entre as partes, de que não poderia ser usado, as intenções, tanto da defesa quanto da promotoria, não poderiam ser questionadas. Então, que isso seja retirado. E absolutamente todas as vezes, o Arun Subramanian, o juiz, deu a razão para a promotoria e pediu o júri para esquecer o que foi dito. É porque é muito louco, tipo assim, você não pode ficar com essa teoria da conspiração que rolou muito no caso do O.J. Simpson por ele ser negro e tudo mais nos anos 90, de que, tipo assim, é um crime perseguindo um homem que cumpre alguns requisitos de pessoas que já são fichadas só por serem quem são. Tipo, pessoas poderosas, pessoas pretas e coisas do tipo. Então, assim, não faz sentido, porque a promotoria não é um bando de inimigo do Diddy, sei lá, de pessoas que ficam xingando ele no Twitter, que se aproveitaram dele ter dado um deslize e saíram uma matéria sensacionalista da Cassie. São pessoas que não ligam pro Diddy, são pessoas que não conhecem o Diddy, são pessoas que estão ali trabalhando. Em nenhum momento que a gente acompanhou você sabe, o julgamento inteiro, em nenhum momento a promotoria atacou o Diddy pessoalmente quanto ser humano. Eles falaram atitudes do Diddy, eles mostraram momentos do Diddy, mas em nenhum momento eles atacaram o Sean Diddy Combs. Não Entendeu? houve isso. Houve só, tipo assim, cara, que temos uma pessoa que aparentemente é perpetrador de todos esses crimes, a gente vai analisar se temos um caso aqui e vamos, perante a lei, mostrar para um possível júri por que essa pessoa aqui que tá como réu fez esses crimes. Nunca houve uma perseguição ad hominem, nunca houve um comentário ad hominem. Não é porque o Diddy é isso, que o Diddy é aquilo, que ele é feio, que ele é velho, que ele é... Nunca houve nada disso. Ao contrário da defesa, que chamou a Cassie de interesseira, a Jane de interesseira, a Capricorn e a Mia de mentirosa. Falaram que as 4, inclusive, cometeram perjúrio num nível. Na hora que teve a tréplica da promotoria, eles chegaram a falar assim pro júri: esse homem ficou aqui 5 horas dizendo que as 4 testemunhas chaves desse processo cometeram perjúrio, que é um crime, que é subir para testemunhar sobre um caso, né? E mentir. E mentir. Foi isso sobre que juramento. Você falou, que nossas 4 vítimas cometeram crimes aqui nesse tribunal. E vamos lá, vamos analisar. A promotoria chegou, vamos analisar e vamos ver se faz sentido mesmo elas terem mentido. A Cassie, gente, literalmente já ganhou 20 milhões de dólares com um acordo com o Diddy, 10 milhões de dólares do Hotel Intercontinental de Los Angeles. Por que ela, se ela tivesse inventado essa história, ela poderia muito bem ficar em casa, na dela, ela não precisava vir testemunhar. Ela estava 9 meses grávida. Ela não só sentou lá, como ela deixou as pessoas do júri verem, pessoas estranhas, verem ela amordaçada, toda cheia de óleo, com estiletos, né, salto alto de 25 centímetros, em posições extremamente subjugadoras. E ficou 5 dias relembrando seus traumas de deixando vida. várias pessoas ver sex tapes dela. Mas Sendo que ela já recebeu o dinheiro, porque se é só isso que ela estava afim, ela que é uma recebeu. compensação, ela já recebeu. E agora vamos lá, a Mia. Então, a Mia, a Capricorn Clark, Que trabalhavam pro Diddy. elas estão ali, elas não estão recebendo dinheiro absolutamente nenhum para isso. A Mia, inclusive, e a Jane estão com pseudônimos. Nem pra falar que elas estão querendo visibilidade e fama, porque nem o nome delas de verdade a gente sabe.
A gente nem sabe quem elas são, elas não estão ganhando absolutamente nada pra poder vir ali testemunhar e relembrar os seus traumas. A Jane, muita gente, a defesa jogou na Jane que ela só começou a ficar estressada com as freak-offs que estavam acontecendo e se mostrar descontente depois do processo da Cassie, vendo que a Cassie ganhou 20 milhões de dólares e que ela é interesseira, que ela queria ganhar também. Aí a promotoria virou e falou assim, então tá, se a Jane é uma interesseira, cadê o processo da Jane? Pessoalmente falando, contra o Diddy pra pedir ressarcimento. Porque a Cassie não só tem. ganhou mediante abrir um processo civil. Não tem processo nenhum da Jane contra o Diddy. Ela está ali sem ganhar absolutamente nenhum tostão, nada, nenhum centavo pra poder contar a sua história. Quando, na verdade, se ela fosse pensar em alguma compensação financeira, o Diddy ainda pagou o aluguel dela. Ela poderia muito bem ter pendido pro lado da compensação financeira e defendido o Diddy. Mas Porque não. ele ainda é a pessoa que, tipo assim, gerencia muitas coisas financeiras da vida dela. Então, assim, eles Por que ela tava lá conseguiram... prejudicando o cara que paga a casa que ela mora? Não faz sentido absolutamente nenhum a defesa falar que essas 4 mulheres estão mentindo. Ele só jogou na roda que elas Sem estão prova nenhuma. mentindo. Sem prova nenhuma. Todo mundo que tava lá dentro era uma revirada de olho diferente. Eu via. E olha que dentro da corte tinha muitos apoiadores do Diddy, gente. Muitos, que Muitos. quando a defesa terminou de fazer o seu discurso, muitos aplaudiram. Eu fiquei, gente, aplaudiu o quê? Foi um show de stand-up, Foi realmente. horrível. Realmente foi um show de stand-up, vocês estão aplaudindo um show. Prolixo, ele ficava se movendo do palanque, então a gente não conseguia ouvir direito no overflow, porque Ele ele ficava não, quieto. ele não ficava quieto, ele não falava no microfone. Então acho que até as pessoas que estavam na sala não deviam ouvir muito direito. Só o júri, porque ele estava realmente bem perto do júri, então dava pra ver por causa da distância dos corpos mesmo. Mas eu imagino que a pessoa que tava na última fileira lá na sala, Devia tá que a gente já ficou na sala, tipo, devia estar assim, o que ele tá falando esse velho? Porque ele não tava falando no microfone onde dá pra ouvir e ecoar por toda a sala. Gente, foi um show de horror. Ó, tudo que ele falou foi misógino, romantizando abuso, foi sexista, foi mentiroso e não foi com base em nada da lei. Não, foi com base num discurso totalmente coloquial, falando com o júri, tentando criar uma conexão com eles. E foi uma coisa muito louca que eles também, pra transporte pra prostituição, pra falar que não houve prostituição, porque aqui é crime, em 49 dos 50 estados, eles falaram que as pessoas que estavam ali nos freak-offs, elas não estavam sendo pagas por sexo. Era o tempo das pessoas, eles estavam dando o tempo deles ali. Ele usou esse argumento, que os trabalhadores sexuais, dos escortes que estavam ali, eles falavam que eles não eram prostitutos. Sei lá, eu não trabalho com sexo, eu não sou prostituta. Primeiro que você ser pago pra fazer sexo e executar isso já é prostituição, Você mesmo não se precisa você se se afirmar. intitula ou não aquilo. De um lado temos a defesa dizendo uma mentira deslavada e do outro a promotoria, tipo, trazendo múltiplos escortes como testemunha do caso pra depor, dizendo que sim, eu fui contratado pra esse fim e recebi, e com várias mensagens. Por exemplo, uma delas, onde o Diddy ficou puto porque um dos trabalhadores sexuais não conseguiu performar, basicamente broxou. E ele falou assim, Esse cara tinha que tá feliz que eu paguei. num lado a gente tem provas, do outro a gente tem mentiras, e a gente ainda tá com o cu na mão, igual a Aubrey O'Day, que a gente vai colocar uma entrevista exclusiva aqui da Aubrey, né, que fez parte do Danny Kane, que foi a primeira pessoa pública a se mostrar nos anos 2000 como inimiga do Diddy declarado, onde ela deu uma exclusiva agora pra IT, dizendo que ela nunca foi chamada pra depor. E também dizendo que ela tá bastante receosa do que pode vir a acontecer nesse julgamento. What is your prediction of where this is going to end up once the jury deliberates? I need to watch closing arguments. It's super important how they tie everything together. But prior to seeing that, I believe one of the sex trafficking charges, yes, the other one, no. In your coverage of this, safe to say you've been a little disappointed with the way the prosecution presented this case. I was hoping that we would get to this day and not have so many people asking so many questions and not really understanding or knowing how it's gonna go. You hope to get to this day pretty certain. There were rumors or speculation that you would testify. Yeah. Was that ever a conversation? Were you approached at any point by the prosecution to take the stand? I spoke with Homeland Security when this all was developing, and you are told to keep that to yourself. And that anyone can be summoned. And I wasn't summoned, and by the time I knew that I was not going to be summoned and trial had started, I then felt comfortable coming forward and being able to address the trial, just the trial specifically, because I have participated in another project that will make more of my own personal story clear to the world. Okay.
como a gente viu ela falando, foi uma coisa que faz sentido. Teve tanto atraso de, tipo assim, do ponto ser feito por causa de alguns erros da promotoria, de ter não arrematado da melhor forma possível a duração do processo enquanto ele estava correndo, só pra deixar tudo pro final, pra elas realmente entregarem o melhor, que a gente tá agora no final do processo, 45 do segundo tempo, sem saber de verdade. Se você perguntar pra mim, pra Isadora, que estávamos durante dias e dias dentro da corte, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não faz ideia do quanto tempo que ele vai pegar. Ao contrário de outros grandes trials que a gente viu de celebridades ou pessoas que se tornaram por causa dos crimes hediondos, a gente já tem mais ou menos uma noção e quando realmente a sentença foi feita, a gente não ter ficado surpreso, entendeu? A gente não sabe, a gente não consegue dizer com confiança aqui o que vai acontecer, porque, gente, esse discurso coloquial, a gente pode achar estranho, a gente pode criticar, mas é um discurso que funciona. Foi o discurso que o Johnnie Cochran usou pra defender o O.J. Simpson e funcionou, entendeu? Então, a gente vê que discursos usando frases de efeito e mentiras, em casos criminais, funcionam. Viram um slogan, entendeu? Que não tem nada baseado na lei, viram um slogan. E é muito louco, porque, tipo, pra finalizar, uma coisa que eu amei, que a promotoria falou, que é uma coisa que era uma dúvida de muitas pessoas também. Ai, gente, mas aconteceu esse crime. Por que não foi convidada essa pessoa pra depor? Isso também foi levantado pela defesa, né? Ai, porque se vocês estão falando, por exemplo, da KK e do D-Rock, que são, tipo, basicamente, tipo, os braços direitos do Diddy pra mostrar que a Combs Enterprise era realmente uma facção criminosa, até porque ele tinha capangas. Porque se vocês estão falando que ele tinha capangas, essas pessoas eram tão ruins quanto o Diddy, por que elas não estão aqui pra depor? Cara, eles falaram o seguinte: a via de mão dupla, não deixe, júri, que a defesa distraia vocês com coisas que simplesmente não convém com a realidade. Porque, tipo, se a gente não chamou nenhuma dessas pessoas pra depor e vocês acham que talvez sentiram falta de ver uma testemunha ou outra no stand, por que vocês não chamaram? A defesa poderia ter chamado, porque todos nós aqui que estamos nesse processo podemos arrolar testemunhas que quisermos. Inclusive, a defesa do Diddy não arrolou que não uma chamou testemunha. ninguém. Não Não chamou conseguiu ninguém. chamar Então, não se chamou vocês ninguém. estão achando que, tipo, o processo tá magrinho demais, podia ser muito mais gordo, cheio de testemunhas, por que a defesa não chamou um amigo do Diddy ali? Então, assim, a defesa está usando isso, a promotoria tá falando. A defesa está usando isso pra confundir vocês, pra falar que, tipo assim, a promotoria não chamou porque essas pessoas poderiam contar outra história, sendo que a defesa poderia muito bem ter chamado essas pessoas por conta própria, entendeu? Então, foi um discurso absurdo, mas ainda assim, são discursos absurdos que estamos falando com o júri, que são pessoas que não trabalham com o direito, que funciona, que representam nós, sociedade, que tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Então, Qual vamos que é a ter que opinião de tentar vocês? esperar e conter a ansiedade aí pra esperar e ver o que vai acontecer. Segunda-feira começa a deliberação, que pode durar horas, dias, não sabemos, mas a gente vai estar aqui. Mas a gente acha que vai ser rápido e a gente vai estar aqui. Então, por favor, segue a gente nas redes sociais pra vocês não perderem nada. Vai seguir a gente, como a gente falou, o tour de sempre. Um beijo. Tchau!